sala de aula, Sim. né? Mas nós temos um movimento de pessoas que não sabem, não querem ter o mínimo de cuidado possível. Eu tenho alunos que não querem saber de nada. Então, eu estou me expondo a minha família, né? Por causa... Mas, vamos lá. Não é fácil, né, Não professor? é fácil. Eu acho que toda profissão ela tem suas dificuldades, né? Ela tem seus percalços, seus problemas, né? Algumas, eu acho que os problemas dos professores são uma visão ímpar minha. Não que ela seja diferente de um analista que está dentro de uma empresa, de um engenheiro que está dentro de uma fábrica, né? Mas eu acho que pela nossa representatividade, pela nossa importância na sociedade, a gente acaba sendo bastante... A gente, querendo ou não, a gente está sempre em evidência, né? E a gente sempre vai ser telhado para pedras, né? Infelizmente, eu não fui sempre professor, eu fui ser professor depois de um bom tempo que eu trabalhei na área trabalhei na área de comercial, trabalhei com sistemas, passei por gestão hospitalar e bancos, né? E tipo assim, eu não imaginava. Eu vejo hoje a docência que é uma atividade muito prazerosa, né? Eu gosto muito, eu me sinto muito mais realizado profissionalmente do que no passado, mas eu entendo que tem muito problema, tá? Muito problema. Inclusive, quando tem até uma fala, acho que meu orientador que falou assim, né? Quando eu falei que ia fazer um projeto relacionado à educação, ele falou para mim, né? Você sabe que é um vespeiro isso daí, né? Casa de marimbondo, né? É casa de marimbondo, porque é muito complexo. Quando você pega, por exemplo, um problema de engenharia, seja do tamanho que for, esse problema, maior parte uma parte existem pessoas relacionadas, mas uma boa parte exige equipamento, computador, material, produto e por aí vai. Quando a gente fala de educação, 100% o material é elemento humano, né? Então, por isso que a gente tem bastante problema. Sabe, professora, eu estou terminando um pós em neuropsicopedagogia, a neurociência, a psicologia e a pedagogia. E aí, no começo eu fiquei encantada, deslumbrada, fui atrás, tanto que depois já vou engatar um pós em neurociência, mas aí quando tu para, né, e tu vai analisar, a neuropsicopedagoga, ela tem que ter a equipe que vai trabalhar, que vai para uma escola fazer análise. E é muito complexo, porque geralmente, né, uma escola, ela chama esse grupo para resolver uma questão da turma, né, de uma turma que tem um aluno que está fazendo isso. Mas essa equipe começa lá embaixo, na secretaria, na direção, né, para chegar no aluno. E aí é o fator humano. Nós temos 20, 30, 40, 50 pessoas dentro de uma escola, cada uma pensando, puxando para o seu lado, e essa equipe tem que saber trabalhar tudo isso. E eu vejo dentro da escola, eu converso muito com a minha a Fernanda, eu chamo a gente com a coordenadora, né? Então, ela me diz, Elaine, vai com calma, porque aí eu já quero fazer trabalho com um aluno que tem aquela dificuldade, dela calma, porque tu tá com a teoria, só que a prática de colocar em prática toda essa teoria é muito diferente. O Estado não dá para nós, e uma escola particular até dá, mas ela dá uma psicopedagoga que não consegue, às vezes, resolver, né? Então, é o fator, o ser humano em si. Eu acho que são ambientes diferentes, com problemas característicos de cada ambiente desse. Eu cheguei a dar aula numa escola privada aqui em Sorocaba durante um bom tempo. É uma escola de bastante representatividade aqui. Eu lembro que numa das conversas, eu lembro até hoje dessa história, a gente estava tendo alguns problemas lá, eu dava aula de computação, né?
Eu dava aula para o curso técnico. Era tipo um integrado, era o médio, e aí eles ofertavam as disciplinas técnicas para complementar, para que enfim, né? Tinha lá umas particularidades de negócio. Eu lembro até hoje que numa dessas reuniões pedagógicas, a coordenadora falou bem assim: olha, a gente não precisa ser o top da cidade. Basta a gente imaginar uma linha onde que está a escola pública e eu estar um passo acima. E aí você ouve essas coisas, você fica pensando, tá, sou estranho, né? Mas isso, quando a gente vai se aprofundando um pouco dentro do ambiente educacional, vai lendo, eu como estou lendo bastante coisa relacionada, meu orientador me ajuda bastante nisso, na verdade, eu preciso muito da ajuda dele, né? Ele me ajuda nesse sentido, ele tem uma visão muito, como é que eu posso dizer? Ele tem uma visão muito humanista da escola. E aí foi até legal, porque a minha visão, ela veio de uma visão empresarial. E quando eu comecei esse projeto aqui, eu comecei com uma visão diferente. Aí foi muito legal que quando ele entrou, ele trouxe um viés diferente. Aí a sorte que eu tive condições para enxergar isso, e ficou muito melhor do ponto de vista meu. Mas a gente percebe que existem alguns detalhes aí nesse processo educacional que a gente começa a observar, é complicado mesmo. Não é fácil, professora. Não é, mas a gente, como eu digo, é o que eu gosto, né? Eu quero me aposentar, né? Falta 5 anos para me aposentar, e aí eu quero continuar, porque eu acho que a teoria, né? A teoria está um pouco distante, às vezes, da prática, né? Sim. Então, que é muito fácil, às vezes eu brinco também com o pessoal que vem da universidade fazer estágio, digo, ó, sabe aquela teoria? Bota ela no liquidificador, bate e vai para a sala de aula. Porque tu tem 15, 20 cabecinhas diferentes. É verdade. Né? Tu não tem... a tua turma é assim. Claro, a gente faz um perfil da turma, mas quando tu chega na sala de aula que tu vai trabalhar, tu sente até aqui no remoto, no online, tu vê a diferença grande que existe entre eles. E sabe, professor, que eu tenho um aluno que ele é extremamente tímido. É um pré-adolescente, ele está com 13 anos, e nas aulas online ele consegue se soltar. Ele conversa, ele fala. Então a gente diz que para alguma coisa serviu, né, a educação. O processo todo. Mas tá bom. Bom, vamos lá então. Agradecer a todos novamente por estarem aqui. A gente hoje está no 4º encontro, de um total de 6, né? Olha só que bacana. Estamos quase finalizando. Acho que a gente vai ficar com bastante saudade, mas ainda está cedo para a gente falar de saudade, tem mais 2 ainda. Mas não, legal. Eu achei que ia o ano todo. Olha, professor, bem fora ótimo. Da casinha, né? Seria ótimo, mas quem sabe, mas no futuro eu pretendo fazer alguma atividade um pouco mais extensa, mas aí com certeza eu vou convidar vocês, né? Não tenha dúvida. Maravilha, vamos lá então. Bom, para esse encontro hoje, eu quero abordar com o pano de fundo aí, como, vamos dizer assim, cenário para a gente começar a pensar, né, as questões de criatividade, interdisciplinaridade. Eu pensei em a gente relacionar algumas questões relacionadas a esportes, especificamente dentro da escola, atividade física, né? Aí o professor Everson aí tá aí também, ele é da área de educação física, né? O professor Everson é de educação física, né? Eu não lembro. Eu sou matemática. É matemática. Eu não sei por que... eu era atleta de basquete aqui em Sorocaba. É por isso. É que eu acompanho ele no Face, de vez em quando eu vejo ele com algumas coisas de basquete lá, eu toda hora relacionando. E o Everton, um cara o quê? 2 metros de altura, Everton? 1,80 m? Eu tenho 2,3 m. Olha lá, 2,3 m. Mas eu desenvolvo alguns projetos de esporte aqui na cidade também, com escolinha, tenho treinamento lá na escola que eu trabalho. Que legal. Então, eu não sei porque quando a gente se conheceu lá na UFSCar, e eu tenho a impressão, e aí depois eu vi algumas postagens, eu falei, puto, Everton, eu sempre fico com essa coisa. Mas quem me vê a primeira vez, sempre associa ao esporte, né? Que legal. Pensa que eu sou professor de educação física, mas na verdade sou professor de matemática.
Tá bom, mas vamos lá. Então, a gente hoje vai falar de educação física, mas eu vou dar uma pegada com base na prática esporte, tá? Lembrando que a prática, né, ela é muito legal, mas o que nós vamos falar aqui, as medições que nós vamos fazer não tem o princípio nenhum de serem exatas. Ela é basicamente só para a gente ter um deflagrador, para que isso desperte uma curiosidade, desperte uma inquietação na pessoa, né? Então, para começar, eu vou antecipar para vocês, mas a gente vai pular corda hoje, tá? Eu não sei, vocês pulam corda? Quem aqui já pulou corda? O Daniel já balançou a cabeça que não pula mais, passou a vez. Eu já pulei quando eu tinha uns 8 anos. Eu pulo até hoje, para gastar energia, eu e meu filho, a gente faz uma briga, quem pula mais. Vocês sabiam que pular corda é um dos melhores exercícios que existe? E é gratuito. Quanto custa aí 2, 3 metros de corda? Baratíssimo, né? E aí, com base nisso, eu pensei, porque é um esporte, é uma prática física muito barata de ser executada, né? Simples, não exige nenhum conhecimento fantástico, né? Pode ser praticado desde crianças muito jovens até adultos. Eu pulo corda, então tem uma corda aqui, de vez em quando eu vou lá e pulo. E eu pensei, putz, dava para hoje, que nem a mesma história lá da folha dos pés, eu pensei, putz, tem um negócio legal aqui. Então, deixa eu dividir uma tela com vocês aqui. Espera aí, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Vou pegar aqui uma guia. A hora que aparecer aí para vocês, se vocês puderem me dar um aviso, a hora que aparecer. Ok, apareceu. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para rodar o vídeo, tá? Tá. Pessoal, tudo bem? Então, hoje, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai fazer um experimento com educação física, tá? Vocês estão vendo que eu estou com corda aqui, tá bom? Eu estou com o celular, achei aqui uma abraçadeira para prender aqui, para ficar mais legal, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu estou com um sensor acelerômetro, tá bom? E a gente vai pular corda. E qual é a ideia? A ideia é que o sensor ele vai medir os saltos que eu estou fazendo, tá? Faz tempo que eu não pulo corda, mas a gente vai fazer uma força aí, tá bom? Então eu vou colocar aqui para gravar, ó. Deixa eu ver um pouco mais. Eu vou colocar para gravar aqui e aí vai começar a gravar os processos. Então vamos lá. Vamos ver como é que eu estou indo pular corda. Tá bom. Veja lá como é que ficou. Ah, tá vendo? Deixa eu falar aqui para parar de gravar. Parou de gravar? Parou, né? Parou. E aí, o que a gente vai fazer? Então perceba que o gráfico ele mediu os meus saltos, tá? Mas é isso aí. Lá na videoaula a gente fala mais sobre isso. Valeu? Vou voltar aqui. Cansei um pouco. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Ficou um pouco ruim ali de ver a luz, por causa da luz, da incidência da luz solar, né? Mas, basicamente, eu vou mostrar depois, eu usei lá aquele aplicativo Arduino Science, tá? E, diferente do que eu falei lá, eu tinha falado que era o acelerômetro X, mas, na verdade, é o acelerômetro Y. Por quê? Porque o celular, ele vai, quando eu pulo, o movimento é esse, né? É esse. Então, ó, não sei se vai, eu vou mostrar depois com mais qualidade, mas toda vez que eu faço esse movimento, o que eu estou alterando? Eu estou alterando o sensor do celular e automaticamente está gerando um gráfico lá, tá? Está gerando um gráfico, ó. E cada pico desse gráfico é o meu salto, tá bom? E tem aqui algumas medições que elas ficam negativas, né? E o que são esses negativos? Negativo é quando eu me abaixo naquele movimento involuntário, né, quase que imperceptível para a gente, mas é aquele movimento de dar o impulso, tá? E o legal é que a gente consegue contar, né? O gráfico, ele vai mostrar os picos e eu consigo contar, né, a quantidade de vezes que eu saltei. E aí, consequentemente, eu posso, de repente, medir e fazer algumas medições, tá? E com base nisso, eu queria dividir um outro arquivo aqui com vocês. Cadê? Janela aqui.
A hora que aparecer aí, vocês me falam. Apareceu. Maravilha. Então, como pano de fundo, eu coloquei um texto aqui, né, só para a gente se recordar, porque depois eu vou entregar esse documento aqui para vocês, até para vocês lembrarem lá no futuro o que a gente falou, que às vezes a gente se esquece, mas é normal. Então, eu coloquei aqui, ó, lembra de como se pula a corda, né? É um ótimo exercício físico que proporciona unir uma atividade física a um experimento de ciência e suas atividades de educação física. Então, quando eu fiz essa coleta de dados ali, eu fiz usando aqui o celular, evidentemente, mas a gente pode usar qualquer outro mecanismo. Eu poderia, inclusive, anotar no papel, contar, né, a quantidade de saltos que a pessoa deu, por exemplo, tá? Além disso tudo, é um ótimo exercício, né? Eu fui buscar que boxeadores, eles praticam muito essa atividade, porque isso vai desenvolver e melhorar a coordenação deles, né? Vai permitir que eles desenvolvam movimentos suaves e precisos, né? Essa atividade de pular corda, ela vai envolver todo o corpo, né? Melhorando a nossa resistência. Então, quando a gente... eu não sou um fã de boxe, né? Mas quando eu falei, tem que procurar alguma coisa para deixar um pouco mais encorpado esse texto. Aí eu fui atrás e descobri que os boxeadores, né? Eles pulam corda justamente para desenvolver essa habilidade. Então, quando a gente vê, não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas quando o boxeador ele está participando de uma luta, você percebe que eles estão sempre pulando, né? Eles estão sempre pulando. O que é aquele pulo? Aquele pulo ali, o cérebro dele está buscando a todo momento prever, né, o movimento, se antecipar e melhorar aquela coordenação motora dele. E isso é muito legal, porque eles usam isso, mas nós que não somos pugilistas, né, a gente pode se aproveitar dessa sabedoria e desenvolver esse processo, essa atividade física, melhorando a nossa condição de vida, a nossa saúde e tarará. Uma outra curiosidade que eu busquei também, além de ser divertido pular corda, né, que pode ser feito individual, pode ser feito de forma coletiva, é que em 2017 o Guinness registrou um recorde onde uma pessoa pulou deu 372 saltos em 1 minuto. Então, em 1 minuto, foram contados 372 saltos. É muita coisa. Se a gente pegar que 1 minuto tem 60 e dividir, né, 60 por 372, a gente vai dar uma quantidade expressiva de saltos aí por cada segundo. Vai dar uma quantidade bastante interessante. E aí, com base nisso, deixa eu voltar aqui. E aí, com base nisso... Opa, cadê parar a apresentação aqui? E aí, com base nisso, a gente começa a indagar, né? Mas o que tem a ver, né? O que tem a ver com o nosso encontro aqui hoje? O que tem a ver pular corda com ciência? O que isso faz, né? E aí, eu queria colocar uma primeira pergunta aí para vocês, para a gente debater um pouco em cima disso. E aí eu gostaria que vocês participassem, tá? Deixa eu só colocar aqui a pergunta. Espera aí. Maravilha. E aí, eu coloquei uma pergunta no chat, mas eu vou falar aqui para vocês. Quais saberes podem ser identificados na prática de esporte? Pode ser, por exemplo, como a gente está falando aqui, falou um pouquinho, de pular corda, mas pode ser qualquer outro esporte, de repente um esporte que você tem mais afinidade, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Aí vocês só levantam a mão ali para mim organizar aqui quem que vem primeiro, quem vem depois. Gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Lembrando que aqui é um território livre, né? Mas a pergunta é interessante. Quais os saberes do conhecimento estão relacionados ao esporte? Pode falar, quem abriu o microfone. Todo mundo esperando quem é o primeiro. Professor Flávio? Oi, Alberto. Pode falar, Alberto. Olha lá, o Alberto vai puxar a fila. Eu acredito que os saberes que nós podemos identificar na prática de esportes estão relacionados, primeiro, à questão
do bem-estar, a saúde humana, né? Porque é muito importante a prática do esporte, enquanto, né, estímulo para o corpo, para a mente, né? E porque é a vida, né? Porque desenvolve nossas células, melhora a atividade dos nossos órgãos, né? Que são vitais, como o coração e demais membros do corpo humano, né? Mas também se relacionarmos à questão psicológica, a prática de esporte é muito importante, né? Porque nos ativa a ter uma nova visão, né, de vida, nos dá estímulos para nos tornarmos mais felizes, sairmos da depressão, né, e do comodismo, né, de ter uma vida sedentária, né, e existe muitas contribuições, mas a contribuição, principalmente psicológica, que é a saúde, né, ela é muito importante, penso, né? Que a atividade esportiva se destina, né, para o homem. Maravilha, não, perfeito. Acho isso mesmo, né? Ainda mais agora com essa questão de pandemia, a questão da saúde mental é primordial. Mas maravilha, muito obrigado, Alberto. O Daniel quer falar? Pode falar. Usando o gancho do Alberto, né? No ensino médio a gente pode trabalhar os neurohormônios, como a dopamina, a endorfina, que são produzidos enquanto se pratica esporte. No ensino fundamental, eu sempre, quando trabalho no sistema cardiovascular, a gente mede pulsação, pressão sanguínea, que eles querem saber como funciona. Pressão. Então, a gente mede repouso, ensina a contar a pulsação, dá uma volta correndo na quadra, mede a pulsação de novo. E o próprio app poderia ser usado para isso, né? Que eu uso isso daqui mais como visualizador de notificações, né? Mas as Smart Bands estão aí, muitos têm. Tem uma galera que pratica futebol e outras coisas, contam calorias. Creio que se a gente relacionar as coisas, dá para a gente criar um protótipo de Smart Band aí com o celular, contando quantas calorias, contando pulsação e tudo mais, né? Entendi, perfeito. É isso, bacana. Mais alguém? Everson, pode falar, Everson. Eu acredito que a gente consiga associar a prática esportiva com qualquer outra disciplina, assim. Eu utilizo bastante nas aulas de matemática, utilizo o meu projeto de basquete para... Você consegue dar um exemplo para a gente, por exemplo, de uma aplicação que você fez essa associação com os alunos, Everson? Eu consigo fazer num exercício de passe, por exemplo, de uma bola de basquete. O tempo que ela leva para chegar de um ponto até o outro, se é mais fácil, ou se é mais rápido o passe que vai na direção reta, ou se o que vai curvo, né? Então a gente consegue fazer essa associação. Eu vejo também que na questão histórica também é muito bom assim, se tratar o esporte pela questão de como que eram os esportes na antiguidade, como os esportes hoje, o histórico de cada modalidade, se tem algum outro... Legal. Então a gente consegue fazer um parâmetro nessa questão aí de associação com as outras disciplinas. Bacana. Professor Everson, aproveitando a sua fala, o acelerômetro aqui, que tem dentro do celular, evidentemente tem que tomar cuidado, mas você consegue colocar ele dentro de uma bola. Imagine que de repente você faz um artefato e você joga isso para outra pessoa, você consegue medir a aceleração por minuto. Né? Acredito que seria bom também para... Mas um exemplo, né? É um exemplo. E aí você vai buscar outro, você vai começar a provocar os seus alunos, assim como os outros, vocês vão começar a provocar os seus alunos. Mas por que isso foi assim, né? O que está acontecendo aqui? O que está envolvido aqui? Quando eu fiz esse arremesso, que o professor Everson falou, o que está acontecendo aqui? Maravilha. Vai lá, professor Gislaine.
Eu brinco com eles que eu uso na matemática dos ângulos, né? O futebol, digo, olha aqui, ó, se vocês, quem quer ser jogador de futebol? Eu. Digo, então tu vai aprender ângulo. 45 graus não tem como não acertar o gol. Mentira da senhora, digo, então vamos para o campo. E aí a gente faz meio, né, rústico, e aí eles fazem e dá certinho. Mas olha, como é que eu não sabia isso? Digo, porque existe a matemática. E quando eu gosto muito de caminhar, sabe? Aqui nós temos o Parque Farroupilha, que é a Redenção. Eu não sei agora o tamanho dela, mas eu chegava a dar umas 2 voltas, não correndo, mas caminhando, passo bem rápido, e mais ou menos 45 minutos. E eu ia da minha casa para a escola caminhando, saía de casa 10 para 7 da manhã, e chegava. E aí eles diziam assim, ela veio caminhando. Digo, então, o meu cérebro está bem oxigenado, e eu tô a 1000, os pensamentos estão aqui. Então, uma coisa assim que eu acho importante, e aí eles brincavam, né? Senhora, amanhã a senhora pode vir assim, ó, dormindo, que aí a senhora vai até a senhora acordar, já terminou o seu período. E aí eu digo, pessoal, por que é importante praticar um esporte? Porque leva oxigênio para o cérebro. E o que acontece? Ele vai funcionar melhor, ele vai trabalhar melhor, ele vai desenvolver. E a neurociência, ela recomenda que dos 5 anos aos 7, mais ou menos, é a época da criança pular corda, bambolê, pular, que eles chamam de amarelinha, mas na minha época era sapata, né? Porque desenvolve a coordenação motora, o conjunto, eles entendem o corpo como um todo, né? Porque até os 5 anos eles estão se conhecendo, né? Estão conhecendo. E nesse período, segundo, né, o que a neurociência fala, é importante porque aí desenvolve a coordenação motora como um todo, e é uma coisa que eu comecei a observar nas crianças, né, hoje em dia as crianças não brincam mais nesse tipo de brincadeira, né, exatamente, aí o que acontece? Tendinite com 5, 10 anos, todas, né, por quê? Porque não desenvolveu, e aí a coordenação motora fina, a letra deles. A letra, a gente hoje vê na sala de aula, tu não consegue, o você virou o VC, né, aquela coisa toda, e eu digo para eles, pessoal, isso aqui é coordenação motora fina que não foi desenvolvida. Vamos na educação física pular corda, pular bambolê, aí a gente vai, às vezes eu consigo com a professora de educação física, né, e eles não conseguem o bambolê, né, manter na cintura, porque falta a coordenação motora deles, né, e aí às vezes eu vou dançar bambolê, como é que a senhora pode, professora? Eu digo, porque na minha infância eu usei esse tipo de brincadeira, a corda, né, toda a coordenação, o próprio pegar na corda, manter a corda na mão, desenvolve toda essa parte da coordenação motora, que a gente chama coordenação motora fina da criança, que hoje em dia a maioria não tem porque está só no celular, né? Então, o exercício físico é muito importante. O meu filho, há 2 anos, mais ou menos, atrás, a professora mandou me chamar na escola, ela me disse assim, eu acho que ele não é hiperativo, mas ele tem energia, é uma criança sadia. E aí eu coloquei ele no judô e no futebol. Estamos de 1 mês, ela me disse, ele é outra criança. Porque ele libera energia. E aí, às vezes, no judô, ele estava lá meio que, né, remando, e eu dizia para o professor, eu digo, Luciano, olha o Renato, Gislaine, deixa, é o jeito dele trabalhar, né? Mas aí ele foi pro esporte, né? E agora está em casa porque eu optei, né? Mas eu acho que o desenvolvimento neurológico da criança, nesse período, dos 5 anos aos 7 anos, é fundamental o uso do esporte, principalmente pular corda, e é uma coisa que todos os neurocientistas que eu já vi, tem a Marta Helva, que é uma referência, ela sempre fala da importância do esporte nesse período, porque desenvolve a coordenação motora, oxigena o cérebro, eles vão dali, né, um ano e pouco, começar a ler,
né? A neurociência sempre pede para não pular etapas. A gente tinha crianças lendo com 3, 4, 5 anos. O cérebro da criança não está maduro para leitura. Ele está desenvolvendo partes, como nós, a gente vai, né, lá na gestação, a gente vai se desenvolvendo aos poucos, e o cérebro também. Então, de 5 a 7 anos, ele está pronto, ele está maduro para desenvolver a coordenação motora. Depois dessa fase, ele está pronto e apto para a leitura, para desenvolver a leitura, para aprender a ler e escrever, porque aí a coordenação motora da criança já está completa, ela consegue desenvolver, né? Eu acho. Nossa, que legal! Eu nunca tinha imaginado esse ponto de vista que a gente começou, o professor começou a falar do ângulo lá de 45 do futebol. Eu não sou um fã de futebol, eu gosto, mas eu não sou torcedor de nenhum time. De vez em quando passa, eu assisto, mas é mais fácil eu assistir com alguém do que sozinho. E eu entendi, achei muito interessante a fala da professora quando construiu essa colocação aqui, muito legal. E aproveitando isso, como é que é a prática? Vocês, na escola de vocês, tem a prática esportiva, tem atividade física? Isso evidentemente antes da pandemia, né? Isso tinha na escola de vocês? Era para todos os alunos? Ou era só para uma determinada... só para essa turma? É só do ensino médio? É só do fundamental? Everson, quer falar? Fale. Eu tenho 2 momentos nessa questão de prática esportiva na escola. No período que eu jogava basquete, eu representava uma equipe que também tinha o patrocínio de um colégio. E o colégio, por algum tempo, eles participavam de todas as competições esportivas, incentivavam a prática esportiva. E em algum momento, eles o rendimento escolar dos alunos caiu, e eles entenderam que o motivo para isso ter acontecido era realmente exatamente a prática esportiva, por estar participando de competições. Então, aconteceu uma reunião e eles decidiram que iam parar de participar das competições, ia manter somente a educação física escolar, sem a parte competitiva, sem a parte de treinamento, que aí o rendimento ia voltar a ser o que era antes. Tá. E aí passou o tempo e eles perceberam que, na verdade, não, né? Que não alterou o rendimento. E aí, muito pelo contrário, ainda reduziu um pouco mais. Foi que eles voltaram, decidiram voltar com a prática esportiva e houve alguns acordos, né, entre os alunos, de participação, em desempenho escolar e tudo mais. E a partir do momento que voltou, o índice automaticamente ele começou a melhorar. E na escola, uma escola pública que eu trabalho hoje em dia, o esporte é o principal ferramenta aí para a gente conseguir fazer com que o aluno vá para a escola, com que ele frequente, com que ele tenha bom rendimento. Então, eu associo a prática esportiva como uma ferramenta para aumentar o desempenho escolar do aluno, intelectual. Né? Entendi. Não, legal, interessante essa sua fala, né? Teve uma queda, se apontou no primeiro momento. Apontou, não. Acreditaram que... Acreditava-se, né? E aí... Que seria o esporte. É interessante. É algo para ser investigado com mais cuidado, né? Mas legal, muito obrigado. Professora Gislaine? Eu trabalhei numa escola em Caxias, na Serra Gaúcha. Sai de Caxias em direção a Nova Prata, uma escola de 99% filhos de imigrantes, né? E eles eles participavam de todos os campeonatos, e era uma coisa muito interessante, porque na sala de aula eles eram inteiros, sabe? Era só era ensino médio, mas eles tinham aquele objetivo que, para participar do campeonato da cidade de Caxias, o rendimento escolar tinha que estar bom. Então, eu trabalhava física com eles, um dia eu disse assim, pessoal, eu quero máquinas a vapor.
Inventem, busquem. Tá? Vocês montem, façam experimento com máquinas a vapor, inventem. Na segunda-feira, eu cheguei na sala de aula, tinha 5 tipos de máquinas a vapor. Nossa! 5, cada um com a latinha de Coca-Cola, com o moinho, aquecia a água, o outro tinha um vidro que estava lá no canto, e aí ele pegou e botou e foi inventar. E aí eu disse assim, pessoal, eu não disse nada disso, eu simplesmente falei que eu queria uma máquina a vapor. Aí eles disseram assim, professora, se nós não fizéssemos, a gente não ia participar do campeonato. Então, a gente vai, a gente participa, a gente estuda, porque a gente quer, porque a gente gosta. E depois eu voltei a morar em Porto Alegre, né? E aí na escola participava nos campeonatos que tem aqui do estado, mas não tinha aquele comprometimento que tinha no interior. Né, a gurizada ia mais para fazer festa, para ficar olhando, e aí eu comecei a conversar com eles, falar dessa minha experiência que eu tive com o aluno, e realmente a escola de Galópolis, em Caxias, era uma das melhores escolas de jogos, eles iam para São Paulo, para todos os lugares jogar. Aí esse pessoal, por quê? Porque eles entendem que o esporte é educação. E o que eles precisam para poder participar de um campeonato? Tá com boas notas. E hoje em dia, a maioria deles está dentro da universidade, uns já estão fazendo até doutorado. Olha, aí eu digo, olha, e um deles me dizia assim, professora, o esporte e a educação é o meio que eu tenho para melhorar a vida dos meus pais, que vivem na colônia, e para poder sair da colônia. Eles era bem dura a situação, eles saíam 5 horas da manhã, ficavam até o 12h30 na escola, depois eles voltavam para casa, eles iam para a roça, colher uva, colher o que for, chegavam de noite em casa e faziam as atividades da escola. E a escola exigia, eu brinco, né, eu vi o livro de física da primeira página à última página com eles. Segundo ano, que é calorimetria, as leis da termodinâmica, eu vi todo o livro, né, em íntegro, e pensando em vestibular, em Enem, tudo. Por quê? Porque eles pediam. Às vezes eu não queria dar muita coisa, né? Sora, pode dar, porque a gente faz, porque é o meio que nós temos a visão para sair, para melhorar a vida, né? E isso era muito forte, não sei hoje em dia, faz 5 anos que eu saí de lá, mas era uma geração muito bacana, sabe? Espero que todos estejam bem, né? Os que eu tenho contato, eles dizem, Sora, passei da senhora, né? E é isso que me faz, Flávio, me mantém na escola, sabe? E eu digo para eles que isso não é só, eu estou fazendo doutorado. Ao meu ver, é o maior incentivo que eu tenho como professora. Como eu digo para eles, eu não sou educadora. Educadora eu sou do meu filho. Eu sou professora. Eu faço a mediação, eu faço transmissão, eu faço... Opa. Acho que caiu a conexão da professora. Caiu a minha... Não, voltou agora. Né? Eu faço qualquer coisa referente ao conteúdo. Agora, a educação vocês têm em casa. E aqui dentro da minha sala eu exijo educação. Legal. Né? Nossa, professora, mas é muito bom. Muito bacana, legal. E aí, em cima disso que vocês estão falando, me surgiu aqui uma dúvida. Se vocês têm prática de educação física na escola de vocês, isso é discutido no planejamento pedagógico? O que vai rolar nas atividades físicas? Tipo, esse ano aqui o professor... Eu imagino que na reunião pedagógica, quer dizer, penso que seja assim, mas não necessariamente desse formato. Penso que nas reuniões pedagógicas os professores podem expor o que eles pretendem trabalhar, né? Estou imaginando, ou pelo menos ele coloca isso no papel e quando ele apresenta isso, é discutido, essa prática aqui
ela pode estar relacionada com esse significado, com esse plano de vida, com esse plano de carreira? Existe alguma discussão assim dentro do ambiente da escola onde vocês estão? Ou vocês tiveram uma experiência em uma outra escola onde que, não, no planejamento pedagógico, não só com outras disciplinas, mas, por exemplo, a prática da educação física, ela era discutida de forma a estar relacionada. Tinha alguma coisa assim? Pode falar, Daniel. Tá, a Gislaine levantou a mão primeiro, mas eu estava pedindo. Tá. Agora, o currículo do Estado de São Paulo, a educação física já vem todo pronto. Então, assim, se trabalha diversas modalidades, dos jogos simples, jogos eletrônicos, ao esporte, aos diversos tipos de esporte. Mas, assim, dentro da proposta política pedagógica da escola, a gente tem, por exemplo, interclasse, que eles adoram, né? Então, tem uma semana. Tem, por exemplo, aqui na escola, que é uma tradição que faz mais a gincana flora, que não só envolve esporte, mas cultura, lazer. Essa questão de se mexer, né? Colocar a molecada para se mexer. No estado de São Paulo existe a possibilidade de, como que chama? ACD, que são turmas de treinamento para determinado esporte, que isso passa pelo conselho, os professores fazem parte do conselho, né? Que aí, inclusive, os alunos vão participar dos GESP, que são os Jogos Estaduais, que aí tem as modalidades esportivas, xadrez, dama, mas, assim, o esporte, ele é trabalhado dentro da aula de educação física e pode ter outros momentos também. Já teve mais, vamos dizer assim, quando o currículo de educação física não era tão engessado, eu acho que a integração da equipe era melhor. E quando eu disse em outro encontro, acho que foi no segundo, agora separaram a gente, né? Terça-feira Ciências Humanas, quarta-feira Códigos e Linguagens e quinta-feira Matemática e Tecnologias. Então, por exemplo, o professor de Matemática e Física, Biologia, que poderia estar trabalhando com o professor de Educação Física, a Educação Física ficou com Códigos e Linguagens. Eu acho que deveria estar lá junto com Matemática e Tecnologias, discutir a parte biológica, não só a parte social. Está meio que isolada, né? Então, isso é um pecado muito grande dessa gestão que nós temos agora no governo do Estado de São Paulo, essa separação por área dos ATPCs, que o ATPC, o geralzão, seria muito interessante. Isso não tem mais. Entendi. Tá joia. Professor Gislaine, você tinha levantado a mão? Na minha escola, eu estou há 6 anos nessa. Não tem. Não tem nada. A professora de Educação Física, ela fez o plano de ação dela. Esse ano eu trabalho ciências de tarde, e a professora da manhã, nós somos amigas, e nós conseguimos nos reunir e fazer um plano único, porque ela começava, digamos, por vida e evolução, e eu começava por matéria e energia, os tópicos, os temas. Então, nós sentamos, né, e fizemos uma reunião, eu e ela, com uma outra professora, que depois saiu da escola, e conseguimos, pelo menos, o plano de ação de ciências ser o mesmo para os 2 turnos. Educação Física, a professora só dá bola, tá? Agora, na pandemia, ela começou a dar algumas regras, mas na minha escola, Educação Física é sinônimo de bola. Bola, jogar futebol, ela tentou dar vôlei, e eles não gostaram muito, porque tem todas as regras do vôlei, aquela coisa de fazer a movimentação, né? Eles não gostaram, eles gostam do futebol, e o que acontece? Os guris vão para a quadra jogar futebol, as gurias ficam em volta da quadra. Pronto. Eu acho uma pena, porque tem muita matemática, tem muita ciência dentro, né? Tem uma atividade que a professora, daqui, apesar de ser um pouco difícil de lidar, esgrima. Não é espada, jornal, revista, papel, ela embrulha, faz aquela espada. Eles poderiam confeccionar, usando a disciplina de artes, né, por exemplo. Molha na tinta, a professora leva uns jalecos de TNT, e aquele que for marcado está fora, perdeu. Então, assim, a parte lúdica da educação física é fundamental também no desenvolvimento neurológico, né? A questão de regras,
Então, é fundamental. Pus um link aqui no chat, tá? Dá uma olhadinha aí na EFAP, tem todos os currículos do Fundamental 1 até o ensino médio, e ciências também, tá baseado na BNCC. Dá uma olhada aí, assim, tem umas coisas que a gente precisa dar uma contornada, mas funciona bem. Tá? Então, eu acho que falta... no governo, mas eu acho que, assim, o currículo foi muito bem estruturado. É um currículo geral para o Estado, é apostilado. O Estado inteiro trabalha a mesma coisa. Eu acho que as pessoas ainda estão nas caixinhas, né? Cada um na sua caixinha. Claro que é difícil, tu tem que pensar, tu tem que parar, né? E ver o que o projeto tem a ver com a tua disciplina, mas é uma integração, é interdisciplinaridade que está faltando. Agora, a função dos aplicativos, eu tenho colegas que não usam nenhum tipo de aplicativo, que não querem saber, porque é muito difícil. Não é. Tem que parar, baixar a cabeça e estudar. Ir lá buscar. Às vezes eu dou aula, até quando o professor Emerson falou, e quando o senhor começou, professor Flávio, eu já vou, segunda-feira, eu vou fazer o gráfico de X por Y com eles, né, usando a corda, vou botar o meu filho para pular corda, para medir, sei lá, vou dar um jeito, né, mas é isso, e eles vão me questionar, tá, professora, mas educação física com matemática, mas tem tudo a ver. Às vezes eu dou ciências e matemática para a mesma turma, e tu começa na matemática, e quando tu vê, tu está na ciência, tu está falando sobre movimentos, sobre neurônios, sobre essas coisas assim, e eles dizem, tá, professora, mas é ciências ou é matemática? É os dois juntos, vamos lá. A população também tem essa resistência. Né? Inclusive, eu não lembro quem escreveu desses grandes nomes, das salas de aula sem divisões, né? Algumas coisas deveriam ser integradas, e ainda a gente está caminhando para isso, mas a parte interdisciplinar seria primordial para o entendimento, senão fica aquilo, regra de matemática, regra de física, regra de educação física nas caixinhas, como você disse, Gislaine. Tá certo, legal. Everson, fale, aí depois é o professor Alberto. Fale, Everson. Então, o currículo paulista, ele atende a boa parte dos esportes olímpicos, ele trata de todos os esportes olímpicos, mas uma dificuldade que eu vejo, que eu percebo, é que o professor de educação física, ele não tem esse material para trabalhar tudo que é abordado ali. Aí, assim, ele tem que usar a criatividade, e aí muitas vezes a criatividade ela acaba ficando de lado, até porque eu vejo assim, muitos professores buscando atender o interesse do aluno. Então, se você coloca lá um esporte que não é de muito interesse do aluno, vai ter uma resistência, e essa resistência é capaz que faça com que não aconteça, né, um aprofundamento maior. Então, ele dá simplesmente trata ali rapidamente e volta para o que é convencional ali para o aluno. O que é do dia a dia. Que é interessante, que é o futebol, às vezes o basquete, para as meninas o vôlei, meio que vai colocando em caixinhas, assim, as meninas vão aqui no vôlei, os meninos aqui vão jogar futebol, aquele ali que está menos interessado, a gente tenta colocar no basquete, vai colocando o esporte para quem se interessa ali. Entendi. Muitos ali, alguns não participam, ficam só olhando, não se interessam pela aula. E assim, tem que utilizar a criatividade para que atenda ao que o currículo passe ali. E outra coisa, a questão do link entre as disciplinas, eu acho muito difícil acontecer isso num planejamento. Eu mesmo nunca vi acontecer. No ATPC, antigamente, acontecia alguma coisa que a gente conseguia discutir, não desenvolver projetos, a gente conseguia fazer algumas ações ali, incluindo um professor, mas tudo partia da ação do professor, não tinha nada relacionado ao que o Estado ia propor, que a escola ia propor. Então, tudo o professor encontrava ali o projeto, apresentava,
e aí os professores mesmo já se organizavam no ATPC ou fora, na sala dos professores, e desenvolvia. Na escola que eu trabalho hoje, a gente faz muito projeto com a participação de vários professores de disciplinas diferentes. Só que todos esses projetos acontecem exclusivamente por ação do professor. Entendi. Tá certo. Professor Alberto, pode falar. Eu compreendo, né, que é uma dificuldade que é compartilhada por todos nós, né, de que a educação física ela não é entendida como uma disciplina, ela é entendida como um ato de recreação, né, de brincadeira, né? Tá. E isso é muito complicado, né? A gente tem que mudar essa mentalidade dos alunos, né? E ensejar a educação física como uma disciplina de saúde humana, né? Como antes mencionado até pela professora, eu acho que a professora Gislaine havia falado sobre isso no início, né? Porque se a educação física ela não ganhar um patamar, né, de compreensão de que ela é importante para a saúde do corpo, para a vitalidade das pessoas, né, e não apenas como um ato de brincadeira, aí fica complicado, né? Assim, eu acho que a escola precisa discutir, e discutir assim de forma, né, dentro mesmo da escola, para depois propor, né, seja em base curricular, seja, né, em comissões de estudo do Estado, né, que fazem essas matrizes curriculares que, na verdade, não são muito debatidas dentro da sala de aula para os professores, né? Eu vejo que há uma dificuldade muito grande, né, que existe departamentos do Estado que parecem, né, que eles se reúnem, e naturalmente se reúnem sim, mas isso é pouco discutido de escola para escola. Eu acho que a escola ela tem que ter a iniciativa de ter a sua própria matriz curricular. Eu sou contrário a essa questão que o Estado tem que ter uma matriz única, porque cada escola tem as suas peculiaridades, as suas regionalidades, né, as suas diferenças de estrutura, e também corpo de professores que tem as suas diferenças, né? E tal. Mas a gente vai dialogando, né? Como a gente está fazendo agora, né? E tentar sempre colocar a opinião, né? Eu acho que isso é muito importante. Colocar a opinião, claro, né? Pensa. Sim. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Observando a fala de vocês, eu vejo bastante problema, né? Que nem quando o professor Everton colocou que essa questão de o professor estar preocupado em atender o aluno também ele tem que entender que a vida tem que preparar ele para as frustrações, porque se ele achar que a vida vai ser sempre o que ele quer, ele é um tolo, né? A gente tem alguns filósofos aí nacionais muito bem colocados no cenário nacional, com bons livros escritos, e eles falam, a pessoa não pode achar que ela vai ser feliz a vida toda, né? Ela vai ter que ter algumas frustrações, e ela tem que aprender a lidar com isso. A pergunta é, né, o quanto que a escola está querendo colocar a mão nessa casa de marimbondo, né? Tem muita gente que se afasta, né? E eu vejo um outro detalhe, quando a gente separa isso em caixinhas, especificamente quando a gente fala que as meninas vão fazer esse esporte e os meninos vão fazer esse esporte, a gente está alimentando um outro problema, que socialmente falando lá na frente vai gerar um outro problema, né? A gente está segregando, a gente está dizendo, a gente está colocando essas pessoas de gêneros diferentes em patamares diferentes. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter uma situação em que a pessoa não se identifica nem como mulher e nem como homem, aí a definição é que é as mais absurdas possíveis, né? E é muito preocupante isso, né? Professor Gislaine, quer falar alguma coisa? Quero, professor. Eu estava com a professora de português
uma tarde, nós ficamos no pátio com eles, estava muito frio, né? E aí eles foram jogar, foram fazer várias atividades, né? E aí nós começamos a olhar, aí tinha aquele que não tinha aquela coordenação motora, né, para pegar a bola, para chutar, e aí a gente foi lá procurar a letra dele. Não consegui entender a letra dele. Olha. A coordenação motora não foi desenvolvida, por isso a educação física lá, que agora é, né, porque antes não se tinha no primeiro, segundo, terceiro ano, agora tem a educação física, né, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, lá no Fundamental 1, trabalhar toda a coordenação motora deles, né, e aí a gente começou a se dar por conta, eu e ela dizia assim, Gislaine, olha lá o fulano, olha o jeito que ele joga, o jeito que ele está praticando o esporte, e aí a gente pegava a letra, uma coisa ia de acordo, e aí ela dizia, por isso que eu não entendi a letra, eu digo, por isso que eu não entendo o número, né, e isso falta, né, na escola, eu acho que 99% das escolas é esse planejamento, né, sentar todos os professores juntos e pensar em alguma coisa, que escola que nós queremos, porque, né, minha escola é isso, a minha escola quer se formar cidadão, tá, mas que cidadão a gente quer formar? Cidadão em caixas, né? Exatamente, ou agora a gamificação tá muito na moda, tudo, e eu uso o Ludo, sabe o jogo de Ludo que a gente jogou na infância, tem ele no virtual e eu faço com eles, né? E aí eu digo, um dia tinha 15 alunos, digo, olha, vocês formem duplas e um vai ficar de meu ajudante. E aí uma dupla estava quase ganhando, perdeu, e na outra aula ele trocou de dupla e ele perdeu de novo, sabe? Aí eu digo, calma, não é a tua dupla, é o que tu tem que parar e pensar, né? Eu falo a pergunta e tu vai por impulso e me responde. E matemática não é assim, matemática não é um impulso. Eu brinco, digo, física, a gente vai ver impulso, quantidade de movimento, mas na matemática é o raciocínio, parar e pensar, né? E aí eles tiveram, durante o ano passado, muitas frustrações, e em projeto de vida eu também trabalho, né, o saber aceitar o não, porque é uma geração que, às vezes, eles não entendem o não. Tanto que eu tive uma colega que recebeu uma cadeira na cabeça porque ela bateu de frente com o aluno, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive aula com eles antes, só que é o meu temperamento. Eu não bato de frente com o meu aluno. Eu sempre digo, eu não estudei 5 anos dentro da universidade, eu não continuo estudando para bater de frente com vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês no processo de aquisição de conhecimento. Então, ela ficou 2 períodos, 100 minutos batendo de frente comigo, né? E aí eu dizia para ela, só um pouquinho, espera terminar meu período. E aí terminou o meu período, entrou a professora que tem o pavio curto, como a gente diz, bateu de frente com ela pegou a primeira coisa que ela tinha na mão e jogou, que foi uma cadeira. Aí depois, hoje o irmão dela é meu aluno, né? E aí eu mandei chamar a família, e ela foi, quando ela me enxergou, ela, é a senhora professora dele. Eu disse, sim, sou eu, né? Porque ela não sabe, ela não aceita o não. Hoje ela é uma moça que ela não sabe aceitar o não. É complicado. É a geração, né? Ela tá com 17 anos, geração que não sabe, e eu acho que a educação física, toda essa interdisciplinaridade, teria que haver até para eles aprenderem a saber, a receber ou não, né, uma gincana nas escolas. Eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio fazendo gincana de final de ano na escola, toda a escola participava, né, era o saco, pular o saco, entrar no saco e pular para aquele, né, a gente fazia. Hoje em dia, mas vai dar trabalho, mas vai dar isso, mas vai dar aquilo, porque não sei o quê, e ninguém faz mais nada, e a criança que antes aprendia, que somos nós, né, que pulamos, que perdemos, que choramos, que dançamos, a gente dançar aquela música do Luiz Caldas, sabe, a gente fazia horrores na escola. Agora não, tu faz uma recreação com eles, né, eu brinco com eles, digo, lá vem os funk. Digo, pessoal, vamos escutar uma música melhor, com melhor qualidade não que a de vocês não esteja boa, aquela coisa, né, mas eles, não, senhora, é essa, sabe, eles não aceitam a contrapartida. Entendi. Ou é o extremo,
né? Eles não sabem a mediação que tem que ser feito. Entendi. E eu tento, né? Eu converso muito com eles, eu falo muito, eu tento dialogar, eu tento buscar, né, a sociologia, a filosofia, a história, né? Eu digo para eles, matemática tem história, ninguém saiu medindo, ninguém saiu fazendo... E aí eu busco a história do conjunto dos números, né, para explicar para eles, né? Perfeito. Nossa, muito legal, professor. Bacana mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês... o Alberto aqui colocou que verdade. Realmente, né? Eu vou colocar aqui para vocês como é que eu uso aquele sensor lá, e aí eu vou falar aonde eu usei ele numa aula minha de computação, tá? Eu vou mostrar como é que ele funciona, e eu vou dar um exemplo do que eu usei numa aula minha, tá bom? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Uma janela aqui. Aí vai aparecer a tela do meu celular aí para vocês. Quando aparecer, vocês me dão um aviso. Acho que vai aparecer agora. Ok. Apareceu? Maravilha. Então, eu já tenho aqui, que eu fiz o registro aqui em casa, né? Então, aqui está o que eu salvei, né? O registro daquele meu pular corda. Então, eu posso fazer um registro, eu posso colocar aqui nesses 3 pontinhos, né? Eu posso clicar aqui e mudar, né? Então, eu pulei corda no dia 11. Então, eu posso colocar aqui 11/6 barra 2021. Ok? Coloquei lá o registro. Aí eu vou fazer mais um registro aqui. Vou pegar o sensor, vou movimentar aqui, vou pegar o eixo Y e imagine que eu estou pulando corda, né? Estou movimentando o meu celular aqui na vertical. E estou fazendo lá os meus registros. Cada gráfico desse, se eu for um pouco mais lento, né? Se eu for um pouco mais lento, o gráfico... né, vai reparar que eu estou fazendo um movimento mais cadenciado, agora com mais força, né, com mais explosão, por assim dizer, ele está tendo uma diferença. Eu só fiz errado, eu tenho que clicar nesse botão do meio aqui para gravar. Agora sim, Flávio. Né? Então aqui eu estou fazendo de forma bem cadenciada, né? Pode ser que é uma pessoa que já não é tão jovem assim, que está pulando corda, ok? Aí, de repente... aqui a gente pode identificar que seja um jovem, né, fazendo o salto. E aí, quando eu paro o gravar aqui, e eu posso verificar lá embaixo que eu tenho um segundo registro. Eu posso vir aqui e fazer o registro, sei lá, aqui foi no dia pulo de corda, dia 12/06 de 2021, tá? E por aí vai. Então, perceba que eu posso ter... voltar aqui. Eu posso ter um registro das minhas atividades. Evidentemente, se existir a possibilidade do aluno trabalhar com o celular, né? Existir essa possibilidade, o aluno vai criando esse registro dele e ele vai compartilhando conosco, né, professores? Eu posso ver, inclusive, quando eu dou um zoom aqui, eu posso verificar a amplitude desse sinal. Tá ok? E uma coisa muito legal, eu posso vir aqui em cima, onde tem esses 3 pontinhos, tá vendo ali que tem uma opção fazer o download do arquivo? Eu posso fazer o download desse arquivo. E aí, deixa eu parar aqui um pouco. Aí aqui, deixa eu só finalizar ali, eu vou mostrar para vocês o que dá para tanto fazer, né? Por exemplo, eu vou dividir uma outra tela com vocês aqui. Eu fiz isso, parar a apresentação, deixa eu compartilhar uma outra tela, uma outra janela. Eu já coloquei aqui para ficar pronto, tá? Mas o que tá um pouco ruim, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom, deve estar aparecendo aí para vocês. O que é isso daqui? Bom, isso daqui é o tempo da onde eu comecei a gravar e até onde eu fui, tá? Eu fui até eu gravei 22 segundos, 669 milésimos, que aqui é o tempo decorrido relativo. Então, aqui tem 22.669 o quê? Milésimos. Primeiro, o que é milésimo?
Aí eu já vou ter que buscar uma outra disciplina, vou ter que buscar um outro conhecimento, unidades de medida. Perceba que eu vou desdobrando essa experiência. Aqui eu tenho a amplitude do sinal, que é o acelerômetro, mas enfim, vou mostrar o que eu fiz e depois eu vou falar o que eu usei isso aqui na minha disciplina. Eu vim aqui e inseri um gráfico. Peguei um gráfico aqui, esse. Olha o meu gráfico aqui. E eu posso começar a mexer nesse gráfico. Bom, a aula aqui não é, o nosso encontro não é para falar de Excel e tal, mas eu estou mostrando para onde que a gente pode levar isso. Eu posso mudar a cor, eu posso fazer o que eu quiser. Eu, inclusive, não sei se vocês sabem, mas existe planilha de Excel que dá para colocar no celular. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Conectar. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a nível de curiosidade. Mas são coisas que a gente também vai descobrindo, tá? Eu também não sou... Opa, deixa eu vir aqui configurar. Cadê? Não habilitou? Agora sim. Eita. Por algum motivo agora não quer conectar. Mas depois eu vou tentando aqui, eu vejo. Tá? Mas o que eu quero? Que disciplina que eu fiz? Eu dava uma disciplina de introdução à informática. E nessa disciplina de introdução à informática, ensinar a criançada a mexer com o computador. E dentre algumas habilidades que lá eu tinha que desenvolver neles, era o uso de ferramentas, como, por exemplo, planilha de cálculo. Tá? Planilha de cálculo. E como é que eu falei assim? Eu falei, aí depois, né? Eu falei assim, mas como é que eu vou partir de um exemplo vazio, sem alguma relação? Bom, eu tive a grande ideia de pegar a criançada, levei lá para o gramado, pedi para eles fazerem uma bola de jornal com papel, e pedi para eles trazerem, né? Falei, semana que vem vocês tragam um jornal, alguma coisa, fita adesiva. E como eles são alunos do integrado, uma boa parte, se não todos, tinham celular. Aí eu instalei esse programa lá. Aí eu coloquei um outro acelerômetro, que é o acelerômetro dos 3 eixos. É o X, o Y e o Z. E falei, aí eles ficaram todos assim, o que nós vamos fazer? Calma, primeiro nós vamos fazer a bola. Colocamos o celular dentro dessas bolas, fechou para não ter. E aí eu falei, agora vocês vão jogar isso daí. Vamos fazer equipe, vão ficar jogando e começa a gravar. Depois que isso gravou, aí deixei eles lá meia hora, 40 minutos de bobeira lá, fazendo essa brincadeira, se divertindo, tomando sol, eles papeando, eles se descontraindo. Depois disso, trouxe, pessoal, acabou a diversão. Aí falou, mas já, pessoal, aquela tristeza e tal, né? Aí eu falei, vamos lá. Aí eu falei, tira o celular, vamos lá. Aí eu pedi para eles fazerem o download do arquivo, que é uma coisa que tem que ensinar eles a fazerem também. Pegar do celular, mandar para o computador, pegar esse arquivo que está no computador, ensinar eles a abrir no Excel, que não é um arquivo do Excel, é um arquivo CSV. Aí eu falei, começamos a olhar esses dados, eles falaram, puxa, e agora, aí a gente começou a montar uns gráficos. Então, olha aonde que eu fui buscar para buscar instrumento, né? E foi tão legal que agora eu criei um problema, né? Um problema bom, né? Então, toda vez eles querem fazer alguma atividade assim agora, né? Toda vez eles querem fazer uma atividade. E isso foi muito rico, né? A gente buscar umas ferramentas e trazer isso para dentro, tá? Essa questão de trazer o recurso tecnológico, não só o tecnológico, mas poderia ser uma folha de caderno, né? Eu estou usando o celular, mas poderia ser uma folha, onde o grupo vai anotando. E no exemplo lá do pular corda, a gente começa a tirar algumas indagações, que nós, professores, podíamos fazer. Olha, será que essa corda, pelo fato dela ser mais longa, ela vai demorar mais para dar uma volta? Sim ou não? Se sim, por que ela demora? O que está acontecendo aqui que ela demora? Né? Uma corda mais curta, se então nós estamos deduzindo, hipoteticamente, que uma corda mais longa vai demorar mais para dar uma volta, isso quer dizer, então, analogicamente falando, né, no sentido inverso, que uma corda mais curta vai ser mais rápida? Né? E qual é será que as pessoas vão errar mais o pulo com uma corda longa, uma corda mais curta? Né?
qual é o impacto, né, dos esportes na sociedade, o que isso influencia? Vocês falaram bastante coisa aqui, né? Que isso influencia em várias ações das pessoas, né? Isso é muito legal, tá? Muito bacana, tá? E aí, dentre essas questões que eu coloquei, eu vou colocar uma outra coisa aqui que uma parte de vocês já responderam, né? Opa, deixa eu colocar aqui no chat, só para deixar um pouco mais aqui. Aí eu colocar uma segunda questão aqui, que de certa forma acho que ela já foi até um pouco explorada por vocês, né? Que relações entre sociedade e conhecimento podem estar presentes nas atividades físicas, né? Vocês falaram aqui já um pouquinho disso, tá ok? E vocês conseguem enxergar essas relações? Como professor, especificamente? Vocês acham que, se vocês fossem desafiados a desenvolver um projeto onde que buscasse isso, olha, professor, você que vai ser o gestor de um projeto, e o projeto tem que envolver educação física, tem que envolver áreas do conhecimento e a sociedade. Você acha que você conseguiria articular tudo isso? Evidentemente, você vai pedir ajuda, tá? Claro, né? Vocês conseguem visualizar essa ligação, essa relação? Né? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, o Alberto escreveu aqui que sim, né? E isso é muito legal. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui, deixa eu ver aqui, tal, eu vou apresentar um texto aqui para vocês, deixa eu dividir a tela primeiro, né? Deixa eu dividir aqui, cadê? Aqui. Tá. Hora que aparecer aí, vocês me falam, tá? Se alguém puder me dar um toque. Acho que deve estar aparecendo aí agora para vocês. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Maravilha. Bom, eu sempre dou trabalho para vocês, né? Eu tô que nem professor, tá? Eu tô dando tal trabalho para vocês. Mas o que eu queria explorar um pouquinho mais de tudo isso que vocês falaram, só que eu queria agora um pouco mais, eu queria isso colocado numa folha, num texto, tá bom? Então, eu preparei aqui uma atividade, né, chamada A Ciência do Salto, né, que é o pano de fundo nosso aqui. E aí, esses espaços que estão em branco aqui, eu gostaria que vocês preenchessem. Estratégia de trabalho, se vai ser individual, se vai ser em grupo, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que podem estar envolvidas nessa atividade, como os recursos, né? Os tipos de corda, um celular com aplicativo, ou bloco de notas para anotar os resultados, né? Alguns conceitos que podem estar envolvidos nessa atividade com coordenação, porque a pessoa vai começar a desenvolver uma atividade, a própria resistência física, a aceleração que ela desenvolve essa atividade, o tempo que demanda em 1 minuto, quantos saltos ela consegue executar, questões, né, que a gente pode abordar com os nossos alunos, são apenas sugestões, vocês inclusive podem até colocar novas questões aqui, novos conceitos, tá bom? Por que pular corda é um bom exercício? Por que leva mais tempo para completar um ciclo completo com uma corda mais longa ou curta, né? Por que pular corda é um bom exercício? Quais os benefícios, né? Além de ser muito parecido com a primeira questão ali, quais os materiais que podem ser feitos as cordas? Será que, historicamente, a gente olhando, a sociedade em si, ela ainda faz cordas como ela fazia lá, sei lá, no século XVIII. Aí eu estou aproveitando a experiência, a área de conhecimento do professor Alberto, que é história, né? Estou indo lá para trás, né? E o que era usado nisso, né? Estou fletando aqui com as áreas do conhecimento e a busca pelas perguntas, né? Será que se colocar música para os alunos, o rendimento muda? Né? A gente falou, e se muda, o que a música está fazendo nessas pessoas? Por que se de fato a música ela aumenta o rendimento,
Por que ela aumenta? O que a música tem a ver com as pessoas que tornam ela, se isso for verdade, né? Partindo do princípio que, hipoteticamente, isso pode ser verdade, a gente vai ter que observar. Porque o que a música faz nas pessoas? Torna elas mais propensas a fazer atividade física, a se mexer? O que a onda sonora, quando entra no nosso ouvido e a gente recebe, sente a música, né? Sente a música, o que ela faz conosco, certo? Se vocês quiserem, vocês podem relacionar aqui também os códigos da BNCC, mas é opcional, tá bom? Mas se vocês quiserem, e aí eu queria que vocês completassem duas coisas para mim, tá? Por exemplo, ó, tá vendo esse bloco aqui que tá todo em cinza? Esse bloco em cinza aqui, eu coloquei todas as disciplinas da grade curricular, tá bom? Pelo menos eu coloquei todas as que eu me lembrava. E aí, eu, Flávio, né, de forma muito simplista, eu fiz uma relação da atividade de pular corda com a filosofia, né, no sentido que eu estou buscando algumas explicações. Então, o que a filosofia pode contribuir nesse processo? Imagine que fosse um projeto interdisciplinar, e aí eu tenho que envolver essas áreas do conhecimento. Então, filosofia, eu coloquei, olha, vai problematizar, vai demonstrar para o aluno as observações do mundo, porque ele tem que observar aquele evento, né? Ele vai identificar de forma crítica e conceitual aquele processo, aquele evento, aquele movimento, tá? Vai explorar de forma racional o conhecimento que está ali envolvido, né? Quais são os conhecimentos envolvidos na prática? Quando eu desenvolvo, vocês falaram aqui, a professora falou um pouco de neurociência. Será que isso é provado quando a gente faz? Eu posso observar que quem tem atividade física tem uma escrita melhor, como a professora colocou para a gente? E aí, nesse sentido, eu gostaria que, quando possível, evidentemente, cada um de nós tem uma realidade, tem uma trajetória, eu queria que vocês olhassem aqui, por exemplo, sociologia. Você consegue encontrar alguma contribuição da sociologia aqui? Se sim, você escreve. Aí você vem aqui, geografia. Você consegue? Ah, consigo. O quê? O que a geografia, o que a disciplina de geografia vai contribuir para o aluno nesse projeto? O que ela vai trazer? Você vai lá e coloca, tá? Flávio, eu preciso colocar todos aqui? Faça aquilo que você puder, tá? Entenda, se você conseguir enxergar a relação, você escreve. Por exemplo, entendeu? Se você conseguir enxergar a relação, escreva. Ah, eu não enxerguei. Deixa em branco, tá bom? Aí, para finalizar, eu quero também saber quais são as habilidades de STEM que estão envolvidas nesse processo de pular corda, nessa atividade de pular corda. Então, a gente tem ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, tá? Aqui, inclusive, é criar, sentir, né? Inclusive, tem esse detalhe. Eu trouxe aqui de forma bem simplista, só para dar uma prévia para vocês. Evidentemente, o que está aqui, vocês podem mudar, certo? Precisa ter todas as letras? Não. Lembra-se, STEM obrigatoriamente não tem que ter as 5 letras, mas pelo menos uma, tá? Então, por exemplo, quais são as habilidades de ciências que estão envolvidas nessa atividade? Vai abordar conceitos científicos envolvidos na compreensão de diferente fenômeno. Então, o fenômeno do salto, o que está envolvido ali? Quais são os fenômenos, né? Quais são os conceitos científicos que eu posso utilizar, me valer para poder pesquisar, para poder entender isso, né? Esses fenômenos, eles podem ser naturais, sociais, psicológicos, tecnológicos, ok? Entre outros. E o que eu estou investigando aqui na ciência? Eu estou investigando os fenômenos científicos relacionados à prática esportiva. A gente falou de pular corda, mas a professora falou para a gente um pouco do negócio, da questão lá do ângulo de 45 graus.
Eu posso, de repente, mas qual é a força? O que tem a física? Será que a bola, né? Eu vejo muitas vezes em telejornais que o cara chuta a bola e a bola faz a curva. Por que a bola faz a curva? Né? O que está acontecendo? O que provocou a bola fazer a curva? O que está entre o gol e a bola? Tem alguma coisa entre o gol e a bola? Eu não estou vendo nada, mas tem alguma coisa ali? Tem alguma coisa, a gente sabe, eu não quero falar. Tá? E como é que a gente pode... Aqui é aquela pergunta, né? Ô, professor, onde que eu vou usar isso na minha vida? Qual é a relação, qual é a conexão com a vida, né? Para a vida? Por exemplo, uso de recursos e métodos científicos para explicar um fenômeno, hábito, vai desenvolver o hábito de leitura, filtrar, organizar informação, inclusive as questões das fake news atualmente, né? Desenvolver o conhecimento sobre o fenômeno, sobre o que nem o que tem entre a bola e o gol. O que está acontecendo? A bola está passeando ali no meio. O que tem nesse meio? Tem alguma coisa, né? Então, o que isso vale? E conexões com a carreira. Esse conhecimento vai estar ligado com quais carreiras, com quais conexões profissionais. E aí, se vocês quiserem mudar o que está aqui, complementar, fique à vontade. Eu deixei aqui só para ter um insight. E aí eu gostaria que, na medida do possível, evidentemente, se você encontrar a relação, você completar para os demais. Tudo bem? Tranquilo? Essa é um pouquinho mais extensa que a anterior. Pode falar, professor Alberto. Professor, desculpe, pode terminar. Não, mas a minha dúvida é a atividade para escolher, tem que ser pular corda ou pode ser outra atividade? Tem que estar relacionada à educação física. Então, se você quiser, por exemplo, sabe aquela brincadeira de batata quente? Eu fiz isso usando esse aplicativo também, com outra turma. Sim. Eu fiz isso, tá? Então, o princípio era o mesmo. Eu fiz um pelote de jornal para proteger o celular e os alunos ficavam jogando. E sabe uma coisa que eu fiz? Eu fiz diferente. Eu coloquei um cronômetro e coloquei porque a batata quente tem uma parte que ela explode, não é isso? A ideia, né? Eu coloquei o alarme. Então, a gente fez um pelote de jornal com um vão, e aí você coloca aqui dentro do jornal e fala para os alunos, vamos brincar. E aí, eu fui armazenando esses dados, porque daí eu queria saber. Então, eu comecei a instigar eles. Porque será que quando está se aproximando do cronômetro, eles começam a jogar mais rápido? E quando eles jogam mais rápido, o que o cérebro da gente, neurologicamente, está dizendo para a gente? Por que você começa a ficar desesperado? Quais são o que a ciência nos traz? Tem alguma coisa relacionada à química, à biologia? Será que nós somos medrosos por natureza? Ou será que quando a gente começa a escutar um pi, a gente começa a ficar... Isso mexe com o nosso inconsciente. Então, eu achei um aplicativo que ele ficava fazendo barulho o cronômetro regressivo, e aí ele ficava pi, aí quando se aproxima, pi, e aí eu estava marcando. Então, professor, fique à vontade para qualquer disciplina, qualquer relação física. Pedalar, sem problema. Aí só tem que ser criativo e não precisa usar o celular, tá bom? Não precisa usar o celular. Eu estou falando aqui do celular porque eu gosto de trabalhar com algumas ferramentas. E aí pode ser até um problema que eu tenho, que os meus alunos têm acesso, mas a gente já falou aqui que o celular ele tem sido visto com outros olhos em alguns lugares, tá bom? Mas tudo bem, professor? Tá explicado? Professor, agora eu me lembrei de uma situação que não tinha. Tá bom, Alberto. Maravilha. Não tinha nenhuma tecnologia. Foi há muito tempo, né? Eu estava no refeitório com eles e a gente estava fazendo, não um piquenique, mas era um lanche coletivo, e eles passando a margarina no pão e caiu para baixo. E eu disse para eles, vamos fazer uma aula de física?
Aí eles iam dizer, lá vem a Sora, e aí a gente fomos botando distâncias e largando o pão, e aí quando eles se deram por conta, quanto maior a distância, menor é a probabilidade dela cair voltada, eles ficaram encantados, eles diziam, professora, tem física, que eu trabalhava com a física na época, tem física em tudo. Aí eu brinquei, digo, nós estamos dormindo e estamos fazendo física. Né? Legal. Mas aí eu me lembrei quando o senhor começou a falar do pegar, só que na época não tinha celular, né? Foi com a régua, com o fio, com o barbante, mas foi muito legal. Aí no final virou um piquenique de novo, né? Porque senão... Não, é assim, né? A gente dá, eu acho que eu acho que é um processo de aprendizado. Eu acho que a gente tem que entender, acho que não sei se foi com vocês, alguém aqui falou que tem hora, ou foi o pessoal que vem na sexta, que falou que às vezes vira uma bagunça. E parece que é uma desordem. Eu falei para vocês que tem um texto, acho que que eu li, que fala da desordem. E do Edgar Morin, né? Isso, exato. Isso. Né? E essa questão, será que a desordem, perceba, né? De modo geral, para não estender muito, o mundo como nós conhecemos hoje, ele é uma desordem. Ele é vítima da desordem. Se a gente olhar lá atrás, há bilhões e bilhões de anos, quando os cientistas falam que tinha, eu não lembro agora o nome do Big Bang lá, né, que eles falam, porque se tivesse tudo em ordem, não teria acontecido. Aí eu pergunto, né, é uma pergunta que nós temos que nos refletir, não é o caso aqui, mas até que ponto a desordem ela é maléfica, né? Se é que assim podemos dizer, e até que ponto ela é benéfica. Então a gente precisa, é aquilo que a gente falou, né? Uma hora lá, eu tenho uma corda, eu tenho os extremos, né? Como é que eu vou trabalhar esse processo? Né? A professora falou de um exemplo aí muito triste, que a pessoa estava com o pavio curto, por assim dizer, estava com pouca paciência naquele dia, né? Até que ponto, né? Nós podemos... Mas sim, é bem isso mesmo, tá? Eu acho que o caos na sala de aula, ele dá a possibilidade do aluno trabalhar, entendeu? Agora, eles estão cheios de energia também, tem que entender, né? Eu brinco com ele, digo, o caos é o sistema mais organizado que tem, né? Porque aí é aquela função na sala de aula, eu gosto de largar atividades, assim, expressões, aí os grupos vão se encontrando, aquelas com as afinidades, de repente, assim, tá aquele murmurinho e vai ficando aquele silêncio. E aí depois, terminei, e aí a gente vai fazer a correção e o número de erros é muito pequeno. Né? Mas por quê? Porque eles eu digo, o caos de vocês vai trazendo à tona todo o conhecimento que vocês têm. E vocês podem medir esse caos. Vocês podem colocar observadores, aí é uma dica. Vocês, professores, podem, quando lidar com uma atividade, é uma dica, né? Eu devia estar falando, acho que o meu professor vai encher o saco mesmo, não tem problema. Quando vocês forem desenvolver uma atividade que acontece esse tipo de movimento, vocês podem pedir para nomear 1 ou 2 alunos para eles começarem a medir o caos. Tem aqui no seu celular, professor, tem o sensor de decibéis. Então, né? Tem o medidor de decibéis. E aí vocês podem trabalhar. Eu quando trabalhei em bastante empresas, né? Na verdade, eu trabalhei em 3 empresas na minha vida. Eu sempre fiquei bastante tempo nos empregos. E o último foi em banco, né? Eu trabalhava na área de gestão financeira do banco. E aí o proprietário lá vivia falando, nossa, mas como dá trabalho, como dá problema o banco? Porque eu trabalhava na questão da controladoria, eu intermediava a computação, contabilidade financeira e apoiava a parte dos controllers. E aí eles vinham falando que dá problema. Tá? Acho que coisas que dão mais problema eu já trabalhei. Plano de saúde, sistema de gestão hospitalar, porque se lida com a saúde das pessoas, né? Isso é um problemão e dá muito problema. E lidar com o dinheiro dos outros. Isso dá muito problema. E aí ele falava, às vezes ele descia lá na minha sala, lá ele falava, nossa, como dá problema, né? Porque daí tem que resolver os problemas. Aí eu falava para ele, olha, eu falava para ele, feliz é a criança que tem um pai ou uma mãe para encher o saco dele. Uhum. Feliz, aí eu falei para ele, falou, como assim? Feliz é o senhor enquanto tá dando problema, porque quando não estiver dando problema, sabe o que está acontecendo? Estão roubando o dinheiro seu.
É verdade, sim. Certo? É. Eu tenho uma colega que é extremamente rígida, né? Os alunos chegam na sala de aula, sentam, né? A hora que bate, ela sai, e na minha aula, não. Eu não consigo ser assim. Né? Tem um momento que eles estão sentados, que eles estão trabalhando, mas digamos que 70% da minha aula, eles estão dialogando. E aí tu vai ver os diálogos dele, é referente ao plano inclinado, referente ao ângulo que está lá, mas o meu ângulo deu 30, mas o meu deu 10, mas por que o teu não deu 30, né? E eu acho que é esse caos que às vezes está a minha aula, que gera... Aí quando eles chegam lá no 8º, no 9º ano, ela me diz, ai, Gislaine, os teus alunos vêm tão bem preparados. Aí eu brinco, eu digo, é o meu caos, né, Ana? Que o nome dela é Ana, eu digo, é o meu caos. Como é que é? Gislaine Caos Santos. E eu nunca consegui. E a professora do meu filho, a turminha dele, é bem agitada, né? E a direção mandou chamar ela porque estava incomodando as outras turmas. E ela foi e disse, olha, eu lido com um ser humano. Se eu quisesse silêncio, eu ia trabalhar no cemitério. Daí eu disse, olha, Rosângela, muito bem pensada essa tua teoria, porque não existe ser humano intacto, existe pessoas que estão trabalhando, né? O nosso corpo é energia pura, né, professora? Nós estamos... às vezes eu estou olhando televisão, mas eu já estou pensando no que eu vou fazer da aula, e olho a televisão e penso, né, nós estamos... E essa geração que está aí, eles estão hiper, mega conectados, eles conseguem estudar, ouvir música, ver televisão, que é uma coisa que a minha geração não entende, né? Eu demorei muito tempo para entender essa inter-relação que eles têm, né? E como o senhor falou em música, realmente, eu tenho alunos que quando colocam os fones e ficam quietinhos ali, e eu vou testar, né? Porque eu tenho as minhas dúvidas, e eu dou as voltas pela sala de aula, e eles estão lá desenvolvendo a báscara, mas com a musiquinha assim, né? E demorei muito tempo para associar esse processo deles, né? No caso deles, a música tem um outro efeito, né? Exato. Legal. Pessoal, só para finalizar, eu compartilhei um link aí com vocês. Eu vou dividir. Eu recebi isso daqui. Na verdade, foi a minha esposa que me passou isso daqui, aí eu estou repassando para vocês. A hora que abrir a tela aí, vocês me falam. Sim, ok. Então, é uma formação de professores para a educação de STEM, tá? Vai ser ofertado pela USP, aqui de São Paulo, e no texto aqui, eles estão falando que é só para a rede pública do estado de São Paulo. Mas como aqui a gente tem alguns professores que não são do estado de São Paulo, eu recomendo que mesmo você não sendo do estado de São Paulo, como é o caso de alguns, eu falei isso ontem também, se inscreva. Se inscreva porque, se sobrar vaga, quem está organizando esse curso aqui vai olhar, olha, eu disponibilizei 100 vagas, mas apareceu 50 de São Paulo e tem 20 que é de outro estado, eu vou colocar essas pessoas para participar, tá bom? Então, aí fica a critério de cada um. Aí, se quiser, você tem que ler aqui, mas são 100 vagas, né? Ele tem aqui umas coisas bem legais, quando você é parte de um projeto, tá? Enfim, depois vocês avaliam e vê se interessa para vocês, né? Eu me inscrevi já, mas aí fica a critério de vocês. Eu sei que a gente anda muito atarefado aí por conta desse cenário atual, mas se de repente sobrar algum espaço aí, parece que vai começar em agosto, tá bom? Mas eu não sou. Ontem tinha algumas professoras que não eram de São Paulo, mas eu me inscrevo. Eu falei, se inscreve, porque se sobrar vaga, pode ser que a pessoa que está proporcionando essa atividade, ela se sensibilize pelo seu interesse e coloque você lá para participar, tá bom? Pessoal, eu me encerrei aqui, hoje a gente já até se estendeu um pouco mais aqui. Eu queria finalizar com vocês, agradecer muito, né, a presença de vocês de novo. Eu acho que o papo hoje foi muito construtivo, gostei muito das colocações que vocês trouxeram. E é isso, desejar para vocês um ótimo final de semana, tá? Essa atividade eu vou mandar hoje à tarde, mas lembre-se, vamos descansar o final de semana, né? Começa a fazer ela na segunda-feira, tá bom? Combinado?
tá? Não fica fazendo esse toque de caixa, não. Eu também vou chegar agora, vou sentar no sofá aqui, vou assistir alguma coisa para dar uma saída da frente da tela também, senão a gente fica escravo dessa máquina aqui, tá? É verdade, professora. E a gente, às vezes, eu já fiquei 12 horas aqui nessa tela, né? O óculos, eu digo, esse óculos não me pertence a esta tela, porque eu não uso. Tá certo. Tá joia, então? Eu agradeço muito. Tá assim, bom? Ó, eu tenho aprendido muito. O Arduino, assim, ó, eu não parei ainda, até porque as coisas estão acontecendo, mas agora, tem que ter calma. Para segunda-feira, eu vou usar com a minha turma do 9º ano. Que legal. Eles sabem que eu sou fora, eles dizem, a senhora é fora da casinha, né? Aí traga pra gente, semana que vem, traga aí eu vou gravar. Eu tenho gravado. Isso. Exato. Aí depois eu compartilho. Qualquer coisa, compartilha comigo o vídeo 1 ou 2 dias antes, eu trago aqui e eu apresento para tudo. Vai ser ótimo. Pessoal, muito obrigado, então. Ótimo final de semana para todos nós, tá? Fiquem bem. Eu vejo vocês durante a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom final de semana. Tchau. Qualquer dúvida, podem me mandar, tá bom? Pode mandar dúvida para mim. Tá bom. Tchau, até mais. Gratidão, professor. Gratidão a todos. Eu que agradeço, Alberto. Muito obrigado.